Olá, seja bem-vindo a mais uma entrevista aqui do Tempo e Dinheiro, dando continuidade, focando ainda na tragédia climática que se abateu ao Rio Grande do Sul. Nós vamos ainda falar sobre o arroz, a produção de arroz no estado e o anúncio do governo federal na importação ou liberação para importação de 1 milhão de toneladas de arroz. Ao longo dessa semana, conversamos com entidades relacionadas, ligadas ao setor, que nos garantiram que não havia necessidade, não há necessidade da importação de arroz pelo estado ou pelo país para suprir uma eventual falta do produto ou até mesmo perda do produto no Rio Grande do Sul. Agora, pela tarde, antes de começarmos essa entrevista, o presidente do Sindiarroz, que é o Sindicato da Indústria do Arroz no Estado do Rio Grande do Sul, Carlos Eduardo Borba Nunes, encaminhou para a gente uma nota assinada por todas as entidades do setor e um áudio mostrando exatamente aquilo que está acontecendo sobre o mercado e garantindo que não falta e não faltará arroz, mesmo com os prejuízos que possam ser e devem ser registrados na produção no estado do Rio Grande do Sul. Nós vamos encher a tela agora com essa nota, inclusive colocar o áudio que foi encaminhado pelo Carlos Eduardo Borba Nunes, presidente do Sindarroz. Solta para a gente, Gleidson, por favor, essa nota e também o áudio. Boa tarde, Sérgio. Assim, eu te retransmiti a nota que nós emitimos, todas as entidades do Rio Grande do Sul, né? Desde as entidades dos produtores, a Federarroz, as entidades da cooperativas, que é a FEArroz, o Sindapel, que é o Sindicato de Pelotas, e o Sindarroz, que é o Sindicato das Indústrias do Arroz do Rio Grande do Sul, que eu sou o presidente. Nós emitimos essa nota conjunta, né, dizendo da não necessidade da importação de arroz, a quebra que houve, ela é importante, mas não é comprometedora com relação ao abastecimento. O que está ocorrendo agora, de fato, é uma questão de logística, né? As propriedades estão isoladas, as indústrias estão isoladas e os acessos rodoviários no Rio Grande do Sul estão todos comprometidos. Eu creio que em torno de 10 dias, mais ou menos, os acessos principais vão estar reconstituídos, pelo menos para passar com mercadoria, e o abastecimento vai se normalizar. Ademais, a quebra que houve, nós já estávamos com 80 e poucos por cento da colheita feita, então faltava menos de 20% a ser colhido. Parte disso vai ser colhido e parte vai ser perdido. Então se estima aí uma perda das lavouras em torno de 400 mil toneladas. Mas, por outro lado, nós tínhamos no balanço do ano para abastecimento, nós tínhamos uma possibilidade de exportação, quer dizer, nós jogávamos no balanço uma exportação de 1,5 milhão de toneladas, coisa que não vai ocorrer, porque o mercado internacional está mais baixo do que o mercado brasileiro, tá? Já nos 3 primeiros meses desse ano, o balanço foi negativo, entrou mais arroz importado no Brasil do que saiu, né? Ademais, os países do Mercosul, tanto o Paraguai quanto o saldo exportador da Argentina, que não é muito, e o Uruguai, vão se voltar a venda totalmente para o Brasil, que é o mercado melhor hoje que tem. E, além disso, o mercado regional. Então, é absolutamente desnecessário qualquer tipo de importação, tá? Na verdade, o que o governo vai conseguir fazer é desarranjar o mercado e desestimular inclusive o produtor para a próxima safra. Bom, está aí o posicionamento das entidades e esse áudio que foi nos encaminhado aqui para o Tempo e Dinheiro pelo presidente do Sindarroz, o Carlos Eduardo Borba Nunes. Bom, sobre esse tema nós voltamos agora vamos direto a Porto Alegre, porque nós vamos conversar com o analista, consultor de safras e mercado, Evandro Oliveira, que já está conosco. Evandro, antes de mais nada, é um prazer tê-lo aqui no Tempo e Dinheiro. Muito obrigado. Como é que está a situação de momento aí em Porto Alegre? A expectativa é que voltasse as chuvas para o estado e principalmente aí para a capital. Chove nesse momento? Como é que estão as ruas, avenidas, enfim, a situação em Porto Alegre e na região metropolitana? Boa tarde, se é apenas uma força de expressão, mas muito obrigado pela tua participação conosco. Boa tarde, Braga. Boa tarde a todos. A situação
Está ainda bastante complicado aqui em Porto Alegre, né? Como a gente sabe, o Guaíba chegou a atingir níveis de 5,30, né? E nos últimos dias até que recuou bastante. A última medição aqui se fala em 4,70, então muitas regiões que estavam alagadas já estão mais com certo alívio, né? Só que nesse momento chove bastante no estado, na cidade de Porto Alegre, assim como nas regiões metropolitanas, né? E os mapas climáticos trazem um grande volume de chuvas nos próximos dias. Então a situação ainda é bastante complicada, né? Com praticamente toda a região metropolitana ainda em situação de calamidade, principalmente municípios como Eldorado do Sul, Canoas, São Leopoldo. Então, por mais que a gente tenha um certo alívio, né, com as águas do Guaíba baixando, a situação ainda é bastante preocupante por aqui. Aliás, é um desafio, portanto, nessa questão de logística, inclusive o tema que você tem abordado nas suas participações. É lógico, a demanda pelas tuas informações de safras, a tua especialidade é uma delas, especificamente a área de arroz. Você ouviu agora o presidente do Sindarroz, em conjunto com outras entidades de produtores da indústria aí do estado, falando que não há necessidade da importação nesse momento de 1 milhão de toneladas, conforme foi autorizado pelo governo federal. Né? Como é que está a produção? Como é que está o armazenamento? Como é que vocês têm acompanhado todas essas informações? Né? Realmente, o que está sendo produzido dá conta do mercado interno, sem a necessidade de uma importação de 1 milhão de toneladas? É certo que o Brasil exporta e importa e equilibra, mas 1 milhão de toneladas, de onde... Né? E de que qualidade esse arroz chegaria por aqui? Né? Qual a sua avaliação nesse sentido, Evandro? Pois é, Braga, muitos de nós também ficamos na dúvida, né? De onde viria todo esse volume de arroz, né? Porque, como a gente sabe, as nossas principais fontes de importação são os principais países arrozeiros do Mercosul. Então, sendo eles o maior de todos, o Paraguai. Paraguai que passou por situações semelhantes ao que a gente passou aqui no sul do Brasil, né? Com o El Niño castigando as lavouras do Paraguai, que já iniciou as colheitas com perdas na casa dos 15%. Assim como foi na Argentina, com diversos alagamentos sendo reportados, né? Na região de Correntes, entre rios. Então, em todo o Mercosul, passando por uma situação bastante semelhante. Obviamente, não dessa magnitude como nós estamos passando aqui no Rio Grande do Sul, mas são países que tiveram a sua produção bastante comprometida. Então, não há condições de importações adicionais desses destinos. Por exemplo, o Paraguai já tinha previsão no início da temporada de exportar cerca de 50 mil toneladas a menos para o Brasil, que seriam parcialmente compensadas por um leve aumento na produção da Argentina, que previa um aumento de cerca de 100 mil toneladas de exportações para o Brasil. O Uruguai não deve ter grandes alterações, pois também passou por grandes problemas. O que restaria seria o continente asiático, mas é um destino que não é comum nós trazermos grandes volumes de arroz, né? Seja por questão de qualidade ou por questão cultural e até por questão de preço. A gente tem que lembrar que é muito caro trazer produto da Ásia, seja por questão de fretes, seja por questão da incidência da TEC, que é uma taxa que tem para origens fora do Mercosul. Então ainda são informações muito incertas e fica até difícil acrescentar alguma coisa, porque pelo que foi comentado pelo presidente, é totalmente o que o mercado está vendo nesse momento, né? Não há motivos para alarmismo. Ao que tudo indica, teremos uma produção bastante semelhante à de 2023, conforme nós já viemos falando desde o início da temporada. E agora, nesse momento, as informações vão indicando que nós teremos uma produção também bastante semelhante à de 2023, que deve ficar entre 6,8 e 7 milhões de toneladas para o Rio Grande do Sul, e uma safra nacional ao redor de 10 milhões de toneladas, bem ajustada ao consumo, que também gira em torno de 10 milhões de toneladas. E como o presidente falou, as nossas exportações estão extremamente fracas. Desde o início do ano, a única variedade que nós temos exportado são os quebrados de arroz. Nós praticamente não exportamos matéria-prima, nós praticamente não exportamos também o arroz branco, né, o tipo 1, agulhinha, que nós costumamos a exportar, exportações extremamente fracas, com algumas estimativas já apontando que a gente, com sorte,
pode atingir 800 mil toneladas de exportação nessa temporada, enquanto as importações já se previa que nós teríamos uma temporada com importações ao redor de 1,7 até 1,9 milhão de toneladas. Então, nesse momento, não há motivos para alarmismo e, com certeza, um avanço no sentido de ampliar as importações só traria mais desincentivo aos produtores que estão sendo castigados nesse momento. Muitos tiveram grandes prejuízos ou até perderam tudo e não se sabe se devem continuar para a próxima safra. O grande destaque é exatamente isso. Prejuízos ocorreram, muitos produtores estão praticamente desesperançosos, por dizer assim, pensando até deixar a atividade lá. O ideal seria o socorro para esses produtores num primeiro momento e de imediato para que eles possam honrar os compromissos, dar continuidade à atividade ou não, mas socorro direto a esses produtores. Ninguém fala aqui que não há prejuízos. Deixar bem claro isso, né, Evandro? Porque a gente sabe que foram muitos produtores aí, muitas perdas nesse sentido. Agora, como é que está se comportando o mercado diante de toda essa situação? Algumas reportagens falam da restrição das compras no varejo, limitação por compra, vem essa questão toda da importação. E o mercado, como é que está se comportando nesta semana tão crítica? Pois é, ao longo dessa semana, né, uma semana bastante caótica. Então, a gente vem de um mercado que já estava bastante arrastado e nesse momento o mercado se encontra completamente travado, como o presidente falou, infraestrutura totalmente prejudicada, dificultando a saída de produto para as redes varejistas, né? E agora, nesse momento, com essa calamidade, nós tivemos as corridas aos supermercados. Então, com certeza, muitas redes estão com desabastecimento, mas por conta desse fenômeno que está ocorrendo, não por falta de produto. Então, deve sim haver uma ajuda no sentido de facilitar o escoamento. É isso que precisa a cultura do arroz nesse momento. Mais celeridade no sentido de restabelecer as rotas de escoamento da produção ou até da proteção de infraestruturas que estão correndo risco nesse momento. Por exemplo, na região de Pelotas, em toda a região sul, que nesse momento corre risco de alagamentos, e é uma região que concentra grande parte das grandes indústrias do arroz. Então, isso que deve ser visto nesse momento, cuidar das infraestruturas, melhorar, facilitar o escoamento da produção, porque sim, o Rio Grande do Sul ainda tem plenas condições de garantir o abastecimento interno. Os grandes problemas são outros da cultura do arroz. Então, temos grandes vilões, como, por exemplo, o ICMS, que dificulta as saídas de arroz do Rio Grande do Sul para os outros estados, onde, por exemplo, os grandes centros consumidores do país, como São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, são tomados pelo Paraguai, que entra com produto desonerado no país, enquanto o Rio Grande do Sul sofre com o pesadelo do ICMS, né? Fora toda a questão dos altos custos de produção. Então, para a cultura do arroz, o problema está longe de ser a oferta. Um momento agora, uma chegada de importações só pioraria a situação de um mercado que já está se regulando, pois com o patamar de preços atuais que a gente tem, a tendência de um novo avanço de área para a próxima temporada e um 2025 mais equilibrado. Bom, além dessa questão toda, né, você tocou num ponto que realmente, né, chega arroz sem incidência do ICMS de outros países vizinhos daqui, né, o ideal seria eventualmente tentar, né, fazer com que esses impostos, principalmente do arroz produzido, dos alimentos produzidos e ainda que restam no Rio Grande do Sul, né, possam servir de incentivo à retomada da atividade, né? Porque o arroz, assim como outras culturas no estado, emprega muita gente. Né? Tem questão de emprego, tem o próprio produtor, tem aquele que recolhe impostos, realmente, que aí tem a carga tributária maior nesse sentido, mas o estímulo deveria vir a partir exatamente dessa questão da cobrança ou até isenção de impostos no primeiro momento. Né? A questão do desemprego também é uma preocupação muito grande na agricultura no estado do Rio Grande do Sul com esse evento, não, Evandro?
Não somente para a cultura do arroz, quanto para a cultura do feijão, né? O feijão, obviamente, nessa segunda safra, por exemplo, o Rio Grande do Sul participa pouco, mas uma das grandes preocupações é realmente isso, né? A questão do desemprego, pois são duas culturas que empregam muita gente. O Rio Grande do Sul, por exemplo, são dezenas de milhares de pessoas ligadas à cadeia produtiva do arroz. E aí a grande preocupação é a oferta, mas em regiões que dependem dessa cultura para a sobrevivência, né? Então, já é uma cultura que traz muitas preocupações, né? Muito desincentivo. Então, muita gente traumatizada com a cultura do arroz, que temporadas após temporadas vão abandonando a cultura e a nossa área vai ficando cada vez menor. E agora, nesse momento, temos mais essa questão econômica, né? Com certeza, essa questão do desemprego é uma grande preocupação, né? Porque sim, são centenas, quase 2 centenas, né? São cerca de 170 indústrias operando, dezenas de milhares de vagas de emprego. Então, com certeza, tudo isso vai ter um grande impacto. Então, o problema é muito maior do que as lavouras, né? A gente vê muito comentando agora a respeito das lavouras, mas o problema vai muito além disso. É questão da logística, né? Recuperação das estradas, das propriedades, e é lógico, se o produtor vai ter condições nas áreas que foram inundadas, arrastada praticamente toda a terra, né? Se ele vai ter incentivo e fôlego para poder utilizar essas mesmas áreas para uma safra seguinte, né? Tudo isso tem que ser ponderado também, né, Evandro? Com certeza, por exemplo, para a temporada que vem, nós teríamos grandes chances de voltar a um momento onde a cultura do arroz voltaria a áreas de 1 milhão de hectares, como foi antigamente, a uma produção acima de 11 milhões de toneladas, como nós tínhamos antigamente, e só um trabalho, se fosse feito um trabalho no sentido de reduzir os custos de produção da cultura do arroz, que é uma cultura que os dados mais recentes apontam para um custo de produção na casa dos R$ 100 por saca. Imagina só, para uma cultura básica, que faz parte da cesta básica de consumo, uma cultura, um produto que atende a camada mais vulnerável da população. Então tem que sim ser feito um trabalho nesse sentido, tem que ser feito um trabalho no sentido de incentivar o avanço nas áreas de arroz, um incentivo do cultivo do arroz. Então, esses produtores que tiveram grandes prejuízos têm que ter uma forma de auxílio nesse momento para se recuperarem, para ter algum incentivo para voltar com a cultura na temporada seguinte, né, para o ano de 2025, que seria um ano de equilíbrio, ao que tudo indicava. E agora, nesse momento, já é um clima de incertezas, cada vez mais produtores abandonando a cultura ou indo para culturas mais rentáveis, né, e com menos prejuízos. Então a situação é bastante complicada, é muita incerteza e muita informação incerta, né, muita informação aí sem precisão aparecendo nas mídias, né. É bastante complicado, uma semana bastante caótica mesmo. Bom, para finalizar, ainda é cedo e não dá nem para poder tentar imaginar que se a gente vai conseguir ampliar uma área ou até manter a área, ou se vai ter uma queda muito grande da área de produção de arroz no estado do Rio Grande do Sul. Safra 24, 25 é muito cedo ainda, não dá para poder fazer essa projeção. Infelizmente, o momento é de contabilizar os prejuízos e tentar alternativas para socorrer esses produtores. É isso, Evandro? Com certeza, e outro fator que a gente tem que lembrar é que praticamente todos os estados brasileiros tiveram um forte avanço na área de arroz, assim como foi no Mato Grosso, por exemplo, que quase dobrou a sua área de arroz e deve ter uma produção bastante abundante. Obviamente, são áreas com uma produtividade um pouco menor, porque se concentram no ecossistema de áreas de sequeiro, mas o Tocantins, por exemplo, que é o terceiro maior estado produtor, teve avanços de área na casa dos 30%. E nesse momento, uma grande pressão de todas as indústrias, de indústrias, né, de praticamente todo o país, buscando arroz no Tocantins, porque Santa Catarina e o Rio Grande do Sul foram severamente prejudicados e toda essa questão da logística dificultando. O Tocantins é pressionado nesse momento, mas todo o Norte e o Nordeste também tiveram um bom avanço de área. Então são dados que reforçam a fala do presidente de que sim, nós temos condições de ter um pleno abastecimento. Obviamente temos uma dependência das importações, mas é um fator que já vinha sendo previsto desde o início da temporada. E agora, recentemente, tivemos até rumores de negócios bastante avançados com a Tailândia.
com rumores aí de 70 mil toneladas de arroz beneficiado vindo da Tailândia, potencialmente chegando mais cedo nessa temporada, né? Porque tivemos algumas cargas chegando em janeiro desse ano, na casa dos 62 mil toneladas, e esse ano pode ser que cheguem essas cargas um pouco mais cedo. Bom, só dizer, né, só para poder ressaltar aqui, né, que quando o Evandro está dizendo aqui, falando do presidente, é o presidente do Sindarroz, Sindicato da Indústria do Arroz do Rio Grande do Sul, Carlos Eduardo Borba, que nós tivemos, inclusive, no comecinho da entrevista aqui, deixar bem claro a participação dele, junto com outras entidades que falam exatamente sobre essas questões, a tragédia do Rio Grande do Sul e o momento que não há necessidade da importação. Deixar claro isso, né, Evandro? Sim, porque também tivemos recentemente a declaração do presidente da Federarroz, né? Sim. Mas foi uma declaração bastante semelhante, né? Também enfatizando que a nossa safra, por exemplo, o presidente enfatizou que a região da fronteira oeste, que é a região mais importante da cultura do arroz, né? A maior região produtora do país, onde fica Uruguaiana, Alegrete, a região maior produtora, já tem a colheita praticamente finalizada e com produtividades bastante satisfatórias, né? Girando em torno de 8.600 quilos por hectare. Outras regiões, como a Zona Sul, bastante adiantada, Litoral Norte, restando apenas agora as regiões mais tardias. Então, nesse momento, essas áreas restantes se encontram na região central do estado, que foi, sim, uma região bastante impactada, mas é uma região que teve um plantio um pouco mais tardio e pegou uma janela mais desfavorável e já contava com produtividades menores. E, ao que tudo indica, são áreas de cerca de 180 mil hectares que correm risco e com áreas de 100 mil hectares abaixo d'água, né, conforme o pessoal tem comentado. E dessas áreas, cerca de 30 mil já foram, de fato, decretadas como perdidas. Então, mesmo assim, como a região da fronteira oeste, tendo garantido a sua colheita em quase totalidade, com rendimentos bastante satisfatórios, a nossa safra, sim, tem condições de continuar perto das 7 milhões de toneladas. E abastecer o mercado interno mesmo com esse volume, né? Mesmo que alguns ajustes pontuais nos preços ocorram, isso é natural num momento como esse que a gente está vivendo. Evandro Oliveira, analista, consultor de safras e mercado, conosco aqui nesta tarde. Eu agradeço sua participação, um abraço a toda a equipe, até uma próxima, disponha aqui do Tempo e Dinheiro. Eu que agradeço, Braga, muito obrigado pela oportunidade, um forte abraço e Deus abençoe o Rio Grande do Sul. Amém, que realmente possa ser abençoado e toda essa tragédia ser solucionada o quanto antes, minimizando os prejuízos, né, não só na economia e principalmente humanitários. Muito obrigado mais uma vez, um abraço para você, até uma próxima. Bom, e a todos que estiveram conosco, nosso muito obrigado. Eu lembro mais uma vez que todas essas informações estarão disponíveis nas mídias oficiais aqui do Tempo e Dinheiro. Vá lá. Curta, comente, compartilhe, se inscreva nas mídias, né? Faça parte também do clube de assinantes do Tempo e Dinheiro, um clube que tem as principais informações disponíveis para um seleto grupo de produtores, as informações que chegam antes para os produtores no TID 19998132915. A todos que estiveram conosco mais uma vez, meu muito obrigado e até uma próxima.